Pronto? Então vamos lá. Olá, meu nome é Thiago e eu trabalho com comunicação não violenta e gostaria de compartilhar alguns conhecimentos acerca disso para a gente, na verdade, crescer em entendimento com relação ao que vem a ser isso. Todos nós nos comunicamos de alguma forma e é importante que a gente encontre e descubra formas alternativas da comunicação comum na qual nós fomos formados. Então a comunicação não violenta ela vem trazer um conhecimento para aqueles que estão buscando se comunicar a partir do seu coração com as outras pessoas, porque isso é uma coisa que cria conexão. E um ponto hoje que eu queria compartilhar e trabalhar aqui um pouco com a gente é a questão da nossa raiva, né? E de que forma que a gente pode ver isso a partir desse conhecimento, né? Então, um ponto é esse: todos nós sentimos raiva de alguma forma. E isso não é algo ruim, nem é algo bom, simplesmente é. E a gente procura lidar com aquilo que é, né, sem interesse em como as coisas deveriam ser. Então, partimos desse princípio. Se nós não conseguimos encontrar, por exemplo, uma energia de aceitação da realidade, do jeito que ela é, de como as pessoas se movimentam, como as situações acontecem, então não vamos forçar a aceitar algo que no momento para nós não é possível. Então a gente começa primeiramente olhando para essa energia de incompreensão ou de raiva que acontece dentro de nós, antes de podermos descer a níveis mais profundos dentro de nós mesmos, né? Então olhamos de frente para essa energia de raiva e começamos aos poucos a compreender ela, porque essa é uma energia que bloqueia a nossa descida a regiões mais profundas dentro de nós mesmos. E não tem como você ultrapassar algo que está bloqueado. É preciso olhar de frente para aquilo e oferecer compreensão para aquilo. E nesse ponto, então, eu vou trazer um exemplo, né? Quando nós estamos conversando com outra pessoa ou lidando com alguma situação onde essa energia se manifesta. Um exemplo bem claro, digamos que a gente está conversando com alguém e surge em nós uma vontade de ajudar essa pessoa ou uma motivação para querer que ela melhore a situação dela. É importante ver que mesmo essa energia sutil de querer ajudar o outro ou de melhorar as condições de outro, ela parte de uma não aceitação do estado como o outro se encontra. E essa motivação, ela sempre surge de uma incompreensão, né? Ou seja, é uma energia de raiva. Sempre quando eu quero que as coisas sejam diferentes do que elas são, eu não estou aceitando a forma como elas se apresentam. Então, nesse momento, nós temos que olhar de frente para essa energia da raiva, por exemplo, e entrar num diálogo com ela, né? Tem um pensador chamado Jung que ele fala que o nosso eu está em constante diálogo com a nossa sombra. E para nós aqui, no meu entendimento, essa sombra também ela representa a nossa vulnerabilidade. E para esse pensador ele diz que essa região da sombra é onde os nossos demônios se agitam, até que a gente consiga compreender eles.
Então nós precisamos de início estabelecer uma relação de compreensão com essas energias. E para muitos de nós é um tanto quanto desafiador, porque nos foi ensinado que essas energias eram algo ruim e que se nós apresentássemos elas para a realidade, nós não receberíamos o amor ou a aceitação daqueles nos quais nós nos relacionamos. Então, para nós sempre foi um tanto quanto desafiador olhar de frente para essas energias e aceitá-las, compreendê-las do jeito que elas são. No momento que a gente consegue estabelecer essa relação de compreensão, e isso exige você olhar para dentro de si e não julgar aquilo que está se apresentando dentro de você, né? Então é preciso um olhar de aceitação e abertura para aquilo que está surgindo. No momento que a gente compreende essas energias, a gente cai num buraco negro, né? Uma região vazia dentro de nós. E convenhamos, né? Ninguém gosta de ficar frente a frente com a sua própria escuridão, com o seu próprio vazio. Isso nos causa muito medo, porque você vai estar diante de algo que representa para nós um abandono e uma solidão profunda. No entanto, é preciso que a gente mergulhe dentro dessa região. É preciso que a gente mergulhe dentro dessa região de modo a conseguir se responsabilizar completamente pela energia que ocorre dentro de você e não projetar ela mais nos outros. Então existe também um certo desapego da nossa raiva para entrar nessa região. E quando nós entramos nessa região, nós vamos encontrar necessidades que são humanas e que são compartilhadas em comum com todos os seres. É nesse ponto, então, que a gente consegue olhar de frente para a nossa humanidade. E só no momento que a gente consegue aceitá-la, nós começamos, então, a aceitar os outros como eles são e também a realidade do jeito que ela é. Portanto, nós temos algo de muito precioso a oferecer para essa realidade. E é interessante que esse algo precioso não surge a partir da nossa energia de luta, de querer que as coisas sejam diferentes do que elas são, mas surge a partir de um nível de inocência que existe dentro de nós. E esse nível de inocência, ele só vem realmente quando nós conseguirmos deixar ir aquela pessoa que nós achamos que nós deveríamos ser para ficar com quem nós realmente somos. É um nível de consciência onde você aceita a realidade do jeito que ela é. E nós podemos nos perguntar assim, tá, mas na prática, como é que isso funciona? Como é que eu posso manifestar isso ou estabelecer isso nos meus diálogos? É um processo, então, na qual você vai ficando cada vez mais nu. Nu significa também transparente. Ou seja, para nós criarmos conexão com as outras pessoas, a partir da comunicação, nós precisamos nos mostrar tal como nós somos. E isso significa nos despirmos de máscaras e fingimentos. Nos expormos tais como somos agora e admitir sem disfarce a nossa própria vulnerabilidade. Eu não vou dizer que isso aí é fácil, porque não é bem desafiador. No entanto, eu acredito que todos nós aqui na Terra queremos apenas isso, ser quem nós somos e permitir que as outras pessoas sejam quem elas são. Então, nesse processo que é lento, que é devagar, onde você vai, aos poucos,
mostrando quem você realmente é, na nossa comunicação isso vai se colocar da seguinte maneira. Por exemplo, eu posso falar para outra pessoa dos meus sentimentos e posso entrar nesse buraco negro, onde eu vou encontrar as minhas necessidades mais humanas e também colocar elas para as outras pessoas. Aí uma questão que nos vem é essa: bom, mas se eu expor minha vulnerabilidade para os outros seres humanos, eles podem usar isso contra mim. E talvez isso possa acontecer. Mas isso só vai doer dentro de você e as outras pessoas só vão fazer isso no momento em que você tiver algum julgamento com relação a esse nível dentro de você, a essa vulnerabilidade. Se você tiver algum julgamento com relação a si mesmo, as outras pessoas irão espelhar isso. Mas no momento em que você fala, olha, eu me sinto com raiva, porque eu tenho necessidade de me sentir amado. Né? Uma necessidade que é comum a todos nós, todos os seres humanos têm. Eu me sinto com raiva porque tenho necessidade de me sentir amado. Bom, se houver algum julgamento da minha parte com relação a essas dimensões dentro de mim, os outros irão espelhar isso e vai doer. Mas à medida em que eu faço isso de conseguir cada vez mais ser quem eu sou e expressar isso para os outros, eu estou me tornando transparente. E, portanto, eu estou fazendo um movimento profundo de autoaceitação. E no momento em que eu me aceito como eu sou, pela força da minha própria autoaceitação, os outros começam a me aceitar. E quando uma pessoa consegue ser autêntica dessa forma, ela cria conexão a partir do coração com as outras pessoas. É como se você disponibilizasse uma energia de solução no seu próprio campo, onde as outras pessoas vão captar essa energia e vão poder dizer assim, eu também quero isso para mim. Eu também quero me aceitar profundamente do jeito que eu sou. E liberar o mundo e as pessoas, as situações, da responsabilidade pela energia que está ocorrendo dentro de mim. E dessa forma eu rompo com um dos maiores papéis que aprisiona a humanidade, que é o papel de vítima. Então a gente vai ficar por aqui hoje, né, com um pouco dessa reflexão. E é isso. Até breve, então.